Boa noite a todos que já entraram. Boa noite, Amanda. Boa É, noite. Hoje acabamos demorando um pouquinho para entrar, não foi? Tem um probleminha aqui, eu acho que foi a internet também que estava meio problemática. É, Eu já Amanda adiantei tinha aqui, conversado. Ótimo. já te interrompendo, eu já adiantei aqui o que a gente vai falar, né, que é sobre no dia a dia, a gente tem um como Tá cortando tua. da internet. Travou, pessoal? Voltou. A, a internet da TIM tá melhor do que a da Wi-Fi aqui. Pronto. Se alguém estiver vendo aí, alguém, por favor, me diz se a minha voz está falhando ou é só a de Amanda. A tua, do que eu tô ouvindo, não. Pronto, então ótimo. Então vamos começar. É, Amanda tinha até colocado numa votação qual era o. é, Até eu vou falar de alguns outros transtornos também que entram no diagnóstico diferencial do transtorno afetivo bipolar, porque a ideia é essa, é que a gente consiga discernir um pouquinho entre o transtorno afetivo bipolar e outros transtornos, até porque transtorno afetivo bipolar ele é um transtorno que ele existe muito, mais até do que o que o pessoal imagina, mas ele está muito na boca do povo. Então, qualquer coisa, qualquer alteração, a pessoa já diz: fulano é bipolar, fulano tem. Ah, não, você é bipolar, até como uma forma de xingamento. É, mas o transtorno afetivo bipolar é um transtorno relativamente raro. E muitas das coisas que as pessoas acham que é transtorno afetivo bipolar, que é uma bipolaridade, como o pessoal fala, não são. Não é o transtorno em si. O transtorno ele tem umas características bem definidas e que saltam bem aos olhos, certo? Eu lembro que tem até uma música de uma banda de forró lá do Ceará, que ela falava de um cara que estava namorando com a menina e que a menina mudava de humor toda hora e que uma hora era de um jeito, outra hora era de outro e que aquela menina devia ser bipolar. É, Nesse caso dessa música, pelo que ele fala, provavelmente a menina não é. Provavelmente ela tem uma intolerância, ela tem uma característica de flutuação de humor, certo? Mas não a ponto de a gente dizer que ela tem o transtorno afetivo bipolar. O transtorno bipolar, ele é caracterizado, como o próprio nome diz, por dois polos, certo? A pessoa tem que ter um polo depressivo e mais necessário ainda do que o polo depressivo é ter o polo maníaco. O que faz fechar o diagnóstico é a pessoa ter o polo de mania. É, Mania também é uma palavra que a gente usa no jargão leigo para outras coisas. Por exemplo, tem gente que diz: ah, não, eu tenho mania de deixar meus objetos organizados. Ah, eu tenho mania de não deixar a chinela virada, com o solado para cima, certo? Mas a mania que a gente fala em psiquiatria, ela é diferente dessa mania do jargão popular, certo? A mania, ela é um estado, certo? Em que o humor da pessoa vai estar permanentemente elevado, tá? Esse é o estado, a fase, que a gente chama de fase maníaca,
é a fase que dá o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Porque é bem possível que a pessoa tenha episódios depressivos e que seja algum outro diagnóstico. Na grande maioria das vezes, transtorno depressivo maior, certo? Mas aí, quando a pessoa começa com o primeiro episódio maníaco, é que ela tem o que a gente chama de transtorno afetivo bipolar. Porque a partir do momento que a pessoa tem uma crise de mania, algum momento da vida ela vai ter a crise de depressão também. Na grande maioria das vezes, as pessoas têm crises depressivas antes das crises maníacas. Tanto é que é difícil o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar nos pacientes da infantis, da crianças ou então adolescentes. Porque normalmente nessa fase eles têm primeiro as crises de depressão para quando forem mais velhos eles terem a primeira crise de mania. Não é impossível que se tenha a primeira crise da vida da pessoa de mania, mas na grande maioria das vezes começam por crises depressivas. O que é essa crise? Só te interrompendo, e na adolescência também, né? Porque tem essa variação constante na própria conjuntura da idade, né? Exatamente. Vários pais até vêm dizendo que achando que a criança tem transtorno afetivo bipolar, mas é bem comum que na adolescência a pessoa tenha aquelas flutuações de humor, muitas das vezes motivadas por alguma coisa, o que a gente chama de intolerância. O que é que quer dizer essa palavra intolerância? É uma pessoa que não tolerou alguma coisa. Então, tem alguma coisa que deixou a pessoa com raiva, algum evento que ela não gostou, não consegue tolerar não ter aquela coisa que quer, ou não poder fazer o que quer, e aí entra em conflito com alguém, certo? Na grande maioria das vezes os pais. Os pais dizem, você não vai poder ir para a praça no domingo à noite, porque você está de castigo. Aí aquela criança sai chutando tudo dentro de casa, não é por conta disso que ela tem transtorno afetivo bipolar. Acho que vocês vão entender direitinho o porquê disso quando eu começar a dizer os critérios. Os critérios que a gente se baseia, eu até já falei em outra live, mas reforçando, a gente se baseia muito nos critérios da CID, certo? Da Classificação Internacional de Doenças, mas também do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais americano, certo? Os critérios mais bonitinhos estão no DSM, por isso que a gente se baseia mais neles. Até saiu a CID-11 agora, mas ela ainda não está em vigor no Brasil. Saiu ano passado. Os critérios do DSM para mania, ele tem vários outros critérios, por exemplo, a pessoa não pode estar em uso de medicações que causem aquilo, de drogas que causem aqueles sintomas. Várias drogas podem causar isso, por exemplo, êxtase, cocaína, crack, eles dão sintomas bem parecidos com os de mania, mas isso não pode ser devido a uma intoxicação por uma substância, seja remédio ou seja droga de abuso. Mas alguns das características são autoestima elevada, certo? A pessoa fica permanentemente com a ideia de que é muito boa, de que é muito capaz, de que é muito alegre, que está muito alegre, que é muito feliz, que as coisas da vida dela são melhores do que as coisas dos outros. Dá até uma certa raiva de escutar a pessoa em mania falando, porque ela realmente vai ser melhor do que todas as pessoas, tudo dela vai ser melhor do que o dos outros, o relacionamento dela é melhor do que o dos outros, o carro dela é melhor do que o dos outros, o emprego dela, ela é mais capaz, mais inteligente, então nenhuma outra pessoa vai conseguir chegar aos pés dela. A pessoa tem essa ideia de que é uma pessoa elevada, de que é uma pessoa melhor do que as outras, de que tem mais capacidade do que as outras pessoas. Quando eu digo permanentemente, é na maioria dos dias, na maioria do tempo, dentro daquele episódio de mania, certo? Só esqueci de dizer antes de começar a falar da mania, mas a mania franca, como a gente chama, vou já explicar a diferença dela para a hipomania, mas a mania franca, ela tem que estar pelo menos 7 dias. A pessoa tem que ficar pelo menos uma semana com aqueles sintomas. Isso já é uma coisa que tira totalmente o diagnóstico daquela pessoa por exemplo, da música que eu falei,
que mudava de humor a toda hora. Existem estados que a pessoa tenha variações de fases maníacas e depressivas mais rápido do que isso. Mas a transtorno afetivo bipolar clássico, a pessoa tem que ter um episódio maníaco de pelo menos 7 dias, ou que menos tempo que isso, que necessite de internamento hospitalar, para você ver a gravidade que um quadro de mania tem. Eu falei agora da autoestima inflada, que a pessoa acha que é muito boa, que é muito feliz, que é muito alegre, que é muito capaz, que tem muitas posses, certo? Outro ponto é a redução da necessidade de sono. Aquela pessoa, ela não precisa dormir. Não é que a pessoa não queira dormir. Não é aquela pessoa que quer dormir, que se sente cansada e que não consegue dormir. A pessoa realmente não precisa. Passa o dia todinho fazendo várias atividades, inúmeras atividades, porque normalmente essas atividades na crise maníaca, elas aumentam em número, em duração também, em relação a que a pessoa já tinha normalmente. E essa crise de mania, a pessoa não tem a necessidade de sono. Quando dorme, dorme mais ou menos por 4 horas, 5 horas e depois já acorda a 1000. É até uma brincadeira que a gente fala, que quando o paciente chega dizendo que estava limpando a casa de madrugada e fazendo várias atividades domésticas durante a madrugada sem sono, é porque já é um indicativo muito forte que a pessoa está em uma crise de mania, ou pelo menos de hipomania, porque é uma das características que é relevante. Alguns estudiosos falam também que o ciclo de sono, todos nós temos um ciclo de sono de mais ou menos 24 horas. A gente vai cansando por 16 horas, depois vai acumulando uma substância chamada adenosina, e aí depois desse tempo a gente precisa descansar o cérebro, precisa tirar essa substância do nosso cérebro com o sono. Então a gente passa mais ou menos 16 horas acordado, 8 horas dormindo, certo? A pessoa com mania não. Normalmente ela pode ficar mais do que 16 horas acordada sem sentir que está cansada, dorme por menos tempo e na soma disso, na grande maioria das vezes, o ciclo de sono de vigília dela fica com mais do que 24 horas. Então, tem gente que vai ter ciclos de 30 horas, de 28 horas. Então, aquela pessoa, num dia, dorme de madrugada, no outro dia vai querer dormir de tarde, no outro dia vai querer dormir de manhã. E isso é bem problemático, principalmente para a família, porque aquela pessoa vai passar a noite todinha acordada dentro de casa, querendo fazer várias atividades, querendo sair de casa, querendo conversar, querendo assistir televisão, muitas das vezes querendo ligar som alto dentro de casa para ficar dançando no meio da casa. A pessoa realmente fica com autoestima, com a necessidade de fazer várias coisas felizes, alegres, coisas que deem a ela prazer em momentos inadequados, certo? Outra característica que é muito associada ao episódio de mania é que a pessoa fala mais, fala demais e tem até uma capacidade de falar melhor do que tinha antes. A pessoa fica mais loquaz, a pessoa tem a capacidade de se expressar melhor do que tinha. Na grande maioria das vezes, a pessoa com mania franca, com a mania mais clara, ela não deixa as outras pessoas falarem. É aquela pessoa que o interlocutor dela vai começar a falar, ela já interrompe, coloca outra fala e fala de novo, até a gente ficar cansado de tanto escutar ela falar. A gente fica sem fôlego de tanto ver ela falar. Ela fala mais rápido, ela muda direto de história, ela começa numa coisa, emenda com outra e vai, tipo a Sherazade das histórias infantis, né? Ela vai tirando história de dentro de história e nunca para de falar. Ela não deixa as outras pessoas falarem. Isso a gente chama de pressão por fala. Aquela pessoa dessas características que eu estou dizendo, talvez seja a que mais tenha uma palavra que a gente chama patognomonicidade, que é a característica que mais é associada diretamente a esse transtorno, certo? Então, a pressão por fala dá muito para entender que é transtorno afetivo bipolar. Além da pressão por fala... E aí, tu ia falar vou te interrompendo, é que a gente consegue perceber em alguns casos que a família dessas pessoas acreditam que ela está sendo a melhor. Exato.
não é, né? Então, Exatamente. faz com que o companheiro, a família, consiga compreender que ainda ele está no quadro, né? Que não é o mesmo, Uhum. como eles acreditam. Exatamente. Como a pessoa tem várias crises depressivas durante a vida, na maioria das vezes, até quando está em um momento bom da vida, ainda está dizendo, não, eu ainda estou com algum sintoma depressivo, ainda estou meio para baixo, meio sem vontade de fazer as coisas. Quando entra nessa fase de mania, a pessoa acha que é a melhor coisa na face da Terra, que nunca esteve tão bem como está naquele momento. Eu tinha um amigo, tinha um colega que não era nem meu paciente, mas ele dizia isso. Ele dizia que por ele, se ele pudesse continuar permanentemente nessa fase de mania, ele ia achar o máximo, porque ele é uma pessoa, ele se sentia muito bem, se sentia muito feliz, muito capaz, muito realizado. Então, para as outras pessoas ao redor dele, talvez elas não achassem isso, né? Mas para ele, ele se sentia muito bem. Um ponto é que é impossível que a pessoa permaneça na mania permanentemente, certo? Até porque, como eu disse, a pessoa vai ter um número de horas reduzido, que a pessoa vai ter uma atividade maior do que o normal, mas o corpo vai cansar. Vai chegar uma hora que a pessoa vai ter uma estafa física, uma estafa mental, e aí muitas das vezes a pessoa já roda direto para o episódio depressivo. Já começa com o episódio depressivo seguido ao episódio de mania, certo? Eu estava falando das características que davam a entender que a pessoa estava num episódio de mania e cheguei numa de fuga de ideias. Eu estava falando da fala, que a pessoa fala muito rápido, mas a pessoa consegue, o paciente consegue perceber isso na própria sequência do pensamento dela, certo? Então a pessoa começa a perceber que ela está pensando uma coisa, que ela está raciocinando uma coisa, e de repente ela começa a pensar outra coisa dentro daquele pensamento. Não é só a fala. Então a pessoa começa a ter um pensamento tão acelerado que não chega nem a terminar um pensamento antes de começar outro. Existem casos extremos de mania em que a pessoa não consegue nem formular uma frase. Quando a pessoa pede para ela falar alguma coisa, ela começa a falar várias palavras seguidas, às vezes elas relacionadas por uma consoante, por um som, ou então por alguma relação que uma palavra tenha com a outra. Então, em casos extremos, a pessoa chegaria, a pessoa pergunta, e aí, o que é que você gosta de comer? Ela não vai falar, eu gosto de comer banana. Ela sai dizendo banana, uva, maçã, e vai dizendo várias frutas até cansar e não para de falar mais aquilo, certo? Ou então vai falando coisas relacionadas carro, trem, moto, e sem nenhuma relação com a pergunta em si. Mas na cabeça dela tem, porque ela já está pensando dois, três, cinco pensamentos na frente do que a pergunta que você fez, certo? Essa fuga de ideias é também muito relacionada à crise maníaca, certo? Por conta de um pensamento muito acelerado. A pessoa, por conta disso também, ela se distrai muito facilmente. Essa é outra característica. Então, é uma pessoa que vai estar fazendo uma atividade e começa a fazer outra atividade, quase como uma coisa que é muito relatada pelas mães de pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não que isso tenha relação ao transtorno afetivo bipolar, mas é meio parecido, né? Com a pessoa que começa a fazer uma atividade, começa a ler uma coisa, para de fazer, começa a fazer outra, e começa a fazer outra, e começa a fazer outra, às vezes nem terminando a primeira para poder fazer a segunda. Isso num ritmo bem acelerado, certo? E aí a gente começa a entrar nas características que são mais problemáticas para o transtorno afetivo bipolar, que na grande maioria das vezes são as que levam a pessoa, os familiares, porque pessoa com transtorno afetivo bipolar em mania, dificilmente ela mesma vai ao consultório, até porque ela está se achando o máximo. Na grande maioria das vezes você passa um remédio para ela, ela diz, eu não preciso de remédio nenhum, eu estou curada, eu estou muito bem, eu não vou precisar desse remédio nunca na minha vida. Várias vezes a pessoa tem também uns delírios
de delírios religiosos, delírios de grandiosidade, a pessoa acha que pode até curar os outros, acha que tem um poder superior que fala com Deus e que Deus curou ela e que ela não tem mais doença nenhuma. Muitas das vezes isso existe. Mas essas características que são mais problemáticas são a pessoa aumenta demais o nível de atividade, certo? Então, coisas que antigamente ela não faria, ela não queria fazer até porque por preguiça ou porque o corpo cansava ou qualquer outro motivo, ela vai começar a fazer. Então, é uma pessoa que começa a entrar em aula de violão, começa a entrar em academia, começa a trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, tem vários projetos de trabalho, projetos para conseguir mais dinheiro, entra em relacionamentos, conhece outras pessoas, então tem... Compra demais, eu já vou chegar nesse daí. E até a pessoa começa a fazer várias atividades a mais do que fazia, até mesmo atividade sexual. Isso a gente ainda falando num contexto que seja benéfico para aquela pessoa. Então, dentro do casamento, dentro de um relacionamento, a pessoa pergunta para o cônjuge e ele vai dizer, não, realmente ela está diferente. Ela tá buscando isso mais do que buscava antes. E aí a outra característica é essa que a Amanda começou a dizer. A pessoa tem mais propensão por atividades que causem problema a ela, certo? Atividades que não são prudentes para ela. Então, muitas das vezes a pessoa tem essa parte sexual e começa a ficar com várias pessoas, começa a ter casos extraconjugais, certo? Eu lembro que eu tive um paciente que ele arranjou um amante e aí, junto com arranjar amante, ele já tinha comprado um apartamento para ela, isso dentro de uma semana, dentro de uma crise maníaca, certo? Que é outro das características. A pessoa fica muito gastadeira, então a pessoa compra muitas coisas, a pessoa faz dívidas, pede empréstimos, estoura todos os cartões que tem, dilapida o patrimônio. Talvez esse seja um dos grandes motivos que façam com que a pessoa necessite, em alguns casos, de internamento psiquiátrico, porque ela está tendo exposição social, fazendo atividades que não deve no trabalho, sexualmente, financeiramente, e isso vai causar problema para ela a longo prazo, problema para a família também, certo? Então, a última dessas características é a que mais chama a atenção, que é a pessoa que tem atividades imprudentes, anda de carro muito rápido, faz empréstimo, empresta dinheiro para quem não deve, e até essa parte sexual também. Essas características como um todo é o que chama a atenção para um episódio de mania. E lembrando o que eu falei no início, que essas características elas têm que estar num período que seja pelo menos a maioria das horas de um dia, a maioria dos dias de uma semana. Então, a pessoa não pode ter essas características ali por meia hora e achar que por conta disso está numa crise maníaca e precisa de tratamento, não. Também não pode ter relação a nenhuma substância que a pessoa tenha ingerido que causou aquilo, ou alguma droga. Exato. E aqui eu fiquei pensando. Quando tu traz essa questão do tempo, né? E essa vai. Mas quando a gente fala do tempo, né? A gente tem um aspecto de mais características. Ela atinge mais homens ou mulheres? O transtorno bipolar? Sim. Não tem uma diferença muito específica, não. Tem umas características diferentes para um e outro. Por exemplo, os homens ele têm características mais perigosas. As mulheres já têm essa parte sexual mais pontuada, certo? Mas o transtorno afetivo bipolar, na psiquiatria, a gente tem alguns transtornos que eles são mais ligados a características mais psicológicas, por exemplo, até os episódios depressivos, os transtornos ansiosos, certo? Os transtornos de conduta, de transtorno opositor desafiador na criança, transtorno explosivo intermitente, que eu vou falar agora, mas o transtorno afetivo bipolar,
ele tem uma característica genética extremamente importante. Então, ele vem com uma ancoragem genética muito importante. Então, vão ter pessoas que já vão ter várias e várias parentes que têm transtorno afetivo bipolar, e isso já faz com que a gente acenda aquela luz de alerta para que aquela pessoa tenha transtorno afetivo bipolar. Na verdade, essa luz de alerta, ela está em todo psiquiatra. Todo psiquiatra que ele vem ver um paciente que tem episódio depressivo, ele tem que prestar atenção se aquele paciente não pode ser bipolar por um grande problema. O paciente que tem transtorno afetivo bipolar, se ele vier a usar algum antidepressivo, existe a grande probabilidade de ele sair do episódio de depressão e ir direto para um episódio de mania. Ele não ficar no que a gente chama de eutimia, que seria um humor normal, que todos nós temos, que variamos um pouquinho, uma hora está mais triste, outra hora está mais alegre, mas não dessa forma que eu disse, passar uma semana inteira com esse humor elevado, fazendo atividades que não devia, certo? Então, toda vez que a gente vai passar um antidepressivo, a gente já tem que estar com aquele pensamento se aquela pessoa é bipolar, porque ela vai piorar muito, vai precisar muitas das vezes de internamento por conta daquela medicação. E uma das características que chama muita atenção é que a pessoa, às vezes, quando a gente passa o antidepressivo e ela não tinha nenhuma característica que chamasse a atenção, mas que era bipolar, aí depois ela volta 3 dias depois do antidepressivo dizendo: doutor, estou extremamente bem. Nunca tive tão bem na minha vida. O senhor é o melhor médico da face da terra. Eu nunca mais vou me tratar com outra pessoa, só vou me tratar com o senhor, porque o senhor me passou um remédio que eu estou excelente. Nunca tive assim na minha vida. Aí você já pensa: epa, eu vou tirar logo aqui o antidepressivo, passar o estabilizador do humor, porque essa coisa não está dando certo. Porque a gente sabe que lá no final ela vai acabar entrando numa fase maníaca até um tanto mais grave. E aí é um tal problema, porque às vezes na terapia, como está se sentindo muito bem, a gente diz assim: não, vai lá no médico, lá frente, conversa com ele. Não, eu estou me sentindo bem, por que eu vou? Exato, para que eu vou para psicoterapia, né? Exatamente. Mas aí, a gente fala sobre tratamento um pouquinho mais para frente, mas no transtorno afetivo bipolar a gente tem que ter os dois polos, né? Sabendo que tem o polo maníaco, a gente entra, já sabe que uma hora vai ter também o polo depressivo, e aí, só para ilustrar os critérios já dos episódios depressivos, não só para o transtorno afetivo bipolar, mas também para o transtorno depressivo maior, né? Então, para a gente achar que a pessoa está com episódio depressivo, está com depressão, como as pessoas leigas falam, a pessoa tem mais ou menos o inverso do maníaco. Então, quando no maníaco a gente dizia que a pessoa estava com o humor muito elevado, estava se achando demais, se achando melhor do que todas as outras pessoas, no episódio depressivo, não. A pessoa fica com o humor deprimido, fica muito triste, tem choro fácil, não gosta de fazer mais nada, certo? A pessoa fica achando, como se visse o mundo cinza, sem cores. Então, nada presta, nada é bom, nada funciona do jeito que deveria. A própria pessoa é ruim, uma pessoa muito que tem culpas, que tem problemas, ela se sente culpada em relação ao passado. A gente gosta de dizer que a pessoa com depressão, ela vive como se fosse com um espelho retrovisor na frente do rosto. Isso pensando em relação ao tempo. Então, a pessoa vive olhando para trás. Então, vive dizendo que hoje em dia eu não sou mais feliz, eu era feliz em tal época, eu sou culpada porque eu fiz isso e aquilo com determinada pessoa, então até hoje essa culpa me corrói. Então, esses sentimentos de culpa, eles são muito pontuais, muito presentes no episódio depressivo. O episódio depressivo, ele tem que ter dois fatores, um de dois fatores, certo?
Eu falei agora que é o humor depressivo, chorar por qualquer motivo, ou se ver triste, com humor deprimido permanentemente. E redução do prazer, redução do gosto pelas coisas que tinha antes. O nome que a gente chama isso é anedonia, certo? Então imagine que a pessoa gostava antes de tocar violão, gostava de ir para academia. E aí chega dizendo, doutor, eu gostava de fazer isso, mas agora eu não estou vendo mais o mesmo gosto. Eu até tento ir, mas não é mais do mesmo jeito que estava antes. Aquela atividade que eu fazia não me dá mais prazer, não me dá mais felicidade. Por isso eu fico dentro de casa mesmo, porque as coisas não me são mais prazerosas. Então, esses dois aspectos, eles chamam muito a atenção do episódio depressivo. O humor deprimido, o humor triste permanentemente, e a anedonia. Como eu falei no episódio maníaco, que a pessoa tem que ter pelo menos 7 dias, certo? No episódio maníaco franco. No episódio depressivo, a pessoa tem que passar pelo menos 14 dias, 2 semanas, com esses sintomas, para a gente dizer que é um episódio depressivo. Muitas das vezes, a gente até dá esse diagnóstico antes, porque a gente não vai. A pessoa chega aqui com uma sintomatologia muito grave e a gente vai, não, eu vou esperar aqui 14 dias para começar remédio, encaminhar você para psicoterapia. Não, muitas das vezes a gente até trata antes disso. Mas o que o livro diz é que a pessoa precisa passar pelo menos 14 dias, principalmente retrospectivamente, porque não adianta a gente falar, escutar de uma pessoa. Não, eu tive um problema aqui no meu trabalho, fui demitido, e aí eu passei 2 dias muito triste, que eu não conseguia levantar da cama. No terceiro dia eu disse, não, saco de a poeira e voltar para a luta. Não, isso não foi um episódio depressivo. Diferente de que várias pessoas dizem, né? Ah, não, hoje eu acordei deprimida. Amanhã vamos ver se eu melhoro. Não, não é assim não. Pessoa, é um episódio, é uma coisa que tem um tempo, tem que estar presente na maioria dos dias, em pelo menos 14 dias, certo? Eu falei dos dois aspectos principais, o humor deprimido e a anedonia, falta de prazer pelas coisas que eram antes prazerosas. Os outros fatores são fatores até mais fáceis da gente conseguir perceber. Normalmente a pessoa tem perda ou ganho de peso. Então, tem gente que ganha peso, começa a comer sem nenhum limite, ou então, na grande maioria, em várias outras vezes, a pessoa perde o apetite e não quer mais comer. Até mais comum do que o ganho de peso. Mas tem que ser pelo menos 5% do peso corporal sem estar fazendo dieta. Dieta para engordar ou dieta para emagrecer, né? Isso é até um tanto óbvio. Outro fator que também chama muita atenção para o episódio depressivo, na mania a gente dizia que a pessoa tinha necessidade de sono reduzida, na depressão pode ter ou insônia ou hipersonia, certo? Então, ou a pessoa dorme demais, passa o dia todo querendo dormir, ou então não consegue mais dormir. A insônia da pessoa com depressão, ela é uma insônia característica mais de ser um sono cortado. Então, é aquela pessoa que demora para começar a dormir, ou até mesmo pega no sono com a facilidade, mas depois de 2 horas já acorda, demora mais 1 hora, 2 horas para conseguir pegar no sono de novo e voltar a dormir, certo? Na maioria das vezes a pessoa também tem uma necessidade de sono, uma capacidade de dormir menor do que o normal. Mas a pessoa acorda de manhã cansada, sem disposição, passa o dia todo sonolenta, diferente do transtorno afetivo do episódio maníaco, em que a pessoa acorda de manhã depois de 4 horas, que dormiu por 4 horas, e acorda a 1000, cheia de energia, né? No depressivo, não, vai passar o dia todo sem aquela energia, com vontade de voltar a dormir sem conseguir. Agitação, às vezes tem, mas na grande maioria das vezes, a pessoa no episódio depressivo tem retardo neuropsicomotor. Então, aquela pessoa passa o dia todinho sem querer fazer nada. Então, a grande fala das pessoas que têm depressão é
doutor, eu não estou fazendo mais nada, eu passo o dia todo deitado na cama, não consigo dormir, mas fico lá direto, deitado, sem fazer nada, certo? Então, a pessoa depressiva, ela tem essa característica de ter esse retardo psicomotor, então não quer estar fazendo muita coisa, não. Como eu E, tinha falado. rapidinho, também em relação a se ela pode estar associada com outra patologia. Eu acho que a gente está falando dessas variações e às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, né? Bipolar está associado com outra patologia também? Pode sim. Na verdade, todos os transtornos psiquiátricos, eles são muito comórbidos, como a gente chama. Comórbido quer dizer que eles aparecem juntos, né? Então, é bem comum a pessoa ter, por exemplo, um episódio depressivo e também ter um transtorno do pânico associado, certo? E ter um transtorno por uso de substâncias associado. Até mesmo na mania, a pessoa ter uso de substâncias ilícitas. Como eu disse, a pessoa tem aquela necessidade de fazer várias atividades, às vezes atividades danosas para ela. Então, muitas das vezes, a pessoa tem um uso de álcool maior do que o normal, até uma dependência química. No episódio depressivo também. É muito comum que a pessoa, às vezes, não se trate com a medicação, mas se trate com, entre aspas, álcool, né? Não vai estar tratando mesmo. Mas muitas das vezes tira aquele sentimento que a pessoa está lá muito triste, ajuda a dormir. Então tem gente que acaba começando com a dependência por conta disso. E vários outros transtornos também podem estar comórbidos ao transtorno afetivo bipolar, ao episódio depressivo maior, certo? Um não exclui o outro. A gente só gosta de dizer que às vezes tem um diagnóstico que ele impede que tenha outro. Por exemplo, se a pessoa tiver transtorno afetivo bipolar, como já tem a crise de mania, a pessoa não pode ter transtorno depressivo maior. É como se fosse um diagnóstico maior, certo? Uhum. Que já comporta aquele outro diagnóstico. Então, tem vários transtornos que acabam fazendo isso. Então, outro exemplo, a pessoa tem esquizofrenia, certo? Que é um transtorno que tem crises psicóticas recorrentes e uma quebra funcional. Então, esse é um transtorno maior que já engloba dentro transtorno delirante e transtorno psicótico breve. Então, a pessoa que já tem esse diagnóstico maior não pode ter um desses diagnósticos menores da mesma gama, mas entre diagnósticos de outras esferas dentro da psiquiatria, a pessoa pode ter sim, pode ter um transtorno de humor associado a um transtorno ansioso, associado a um transtorno de desenvolvimento, um retardo mental, um autismo, que já é de outra esfera, certo? Então, pode sim, tem várias pessoas que, na verdade, a regra é mais que a pessoa tenha mais de um transtorno ao mesmo tempo, que um desencadeia o outro. O sofrimento de um acaba fazendo com que a pessoa também tenha sintomas do outro, né? Continuando com os sintomas de depressão, aí está faltando só a fadiga que eu falei, a pessoa se sente cansada, sem energia o dia todo. Sentimentos de culpa e inutilidade, que eu até falei no início, associados ao humor deprimido, mas esse também é um critério, a pessoa se nota inútil e culpada por coisas que aconteceram no passado, às vezes que nem são culpa realmente dela, mas a pessoa tem aquela ideia fixa que aquilo ali foi culpa dela, certo? Dificuldade de concentração, da mesma forma que a mania, só que na mania, porque ela pensa rápido demais, que ela muda rápido o foco demais, na depressão ela fica sem a capacidade de se concentrar em nada, então vai tentar assistir televisão, vai tentar ver um filme, ler um livro e não consegue, porque fica ali querendo ficar sem fazer nada, sem pensar em nada, só deitado, olhando para o teto mesmo. E a característica que chama mais a atenção, tá? Como na mania a gente falava que a pessoa tinha atividades perigosas pela busca do prazer daquela atividade, na depressão é o pensamento de morte, a inutilidade, a culpa gera a ideação suicida, o pensar que a vida não vale mais a pena e que aquele sofrimento seria melhor era que acabasse, né? Até a ideação suicida é o que
chama mais atenção para um episódio depressivo. Aquela coisa que você vê e pensa logo num episódio depressivo. Que tem muito, as pessoas negam um bocado, mas que também não é necessário para ter o diagnóstico, não. O que é necessário mesmo são aqueles dois fatores que eu disse. O humor deprimido e a anedonia, a falta de prazer pelas coisas. Mas a ideação suicida é o que mais chama atenção, é o que precisa de um tratamento mais rápido, que precisa de pelo menos uma internação domiciliar, né, que é os parentes fiquem vigiando aquela pessoa, para porque num momento de descuido, ela pode acabar pondo fim à própria vida por conta do sofrimento que aquele episódio depressivo está causando, né? Exatamente. Aí, pode falar. Um dos pontos aqui, que também já foi explicado, né? Que tem uma pergunta, é sobre de manhã fazer todas as minhas atividades, que é normal, e quando chegar em casa, eu ficar triste. Isso pode estar associado. Assim, os episódios de humor, a gente tem esse critério mais para outras patologias, mas a gente gosta de dizer que aquilo não seja relacionado a um ambiente, certo? Então, por exemplo, a gente até fala, não, tem criança que ela é extremamente boazinha no colégio, mas quando chega em casa, ela é o capeta. Então, mexe com todo mundo, briga com todo mundo, não segue ordem de ninguém, mas quando tá na casa da tia, quando tá na casa da avó, segue, quando tá na escola, segue, mas naquele ambiente, não. A gente gosta de dizer que os transtornos psiquiátricos, eles não têm relação com um meio específico, certo? Então, se aquela pessoa se sente mal somente naquele ambiente, é possível que seja um problema daquele ambiente, ou então da relação daquela pessoa com aquele ambiente. Então, se sentir mal só quando está em casa, é porque talvez alguma coisa naquele ambiente esteja fazendo com que a pessoa se sinta mal. Talvez seria mais necessário uma avaliação psicológica para ver se não tem algum estressor naquele ambiente, se não tem alguma relação que está desgastada dentro de casa, quando nos outros ambientes não tem. É uma coisa até relativamente comum, porque muitas das pessoas no ambiente profissional, fora de casa, numa mesa de bar, ela se sente mais valorizada, ela se sente mais querida, ela conversa amenidades com as outras pessoas, mas dentro de casa tem mais aquela necessidade da responsabilidade, tem que cuidar das crianças, tem que conversar sobre assuntos, sobre problemas mais que impactam mais na vida da pessoa, e aí muitas das vezes aquilo ali pesa mais na pessoa e a pessoa acha que está indo para um ambiente que lá só vai ter problema, só vai ter briga, só vai ter discussão, só vai ter as pessoas, entre aspas, pedindo as coisas. Então tem várias pessoas que não se sentem bem, mas aí ela tem que fazer um acompanhamento psicológico exatamente para tentar ver se essas são realmente algumas coisas relacionadas ao ambiente, relacionadas à forma como você vê aquele ambiente, a forma como você vê aquela situação, né? Os transtornos psiquiátricos, a gente, resumindo, a gente não dá diagnóstico por um sintoma em um ambiente só. Ele tem que estar presente na maioria das horas, na maioria dos dias de um determinado período. Uma semana ou 14 dias, dependendo desses que eu falei agora. Mas não pode ser só em um ambiente. Aquela pessoa que se sente mal só no trabalho. Então tem que ver o que é que tem de problema no trabalho. E às vezes também tem esse aspecto do objetivo para ele. Porque ele fica unicamente sobre a casa, porque eu quero chamar a atenção das pessoas que estão em casa, de alguma forma. Então, ele já vai ter outros fatores. Então, pode ser o inconsciente como pode ser o consciente também, que você sabe que você tem que ter o objetivo. Exatamente. Você falou a palavra certa, comportamento. Apesar de eu fazer psicanálise, mas essa parte ela é muito bem explicada
por esse fator. O comportamento, ele, na grande maioria das vezes, ele é associado a alguns fatores que desencadeiam aquele comportamento. Então, esses fatores podem ser a presença de alguma pessoa que reforce aquele comportamento, ou o ambiente que seja reforçador daquele, ou então, pelo menos, não punidor daquele comportamento. Então, quando é muito associado a um fator específico, a gente pensa mais que é um comportamento reforçado, um comportamento não punido adequadamente, certo? Então, nesse ponto tem que fazer essa triagem psicológica, até psiquiátrica, se preferir, mas é mais relacionada a problemas psicológicos relacionados ao ambiente específico. Exatamente. Para essa fala, essa live sobre transtorno afetivo bipolar, eu também separei, porque eu comecei a live dizendo que muitas das pessoas achavam que tinha transtorno afetivo bipolar, que alguém tinha transtorno afetivo bipolar, e na grande maioria das vezes eram outros transtornos associados, certo? Até falei que tinha muita comorbidade com outros transtornos, mas tem vários transtornos que a pessoa confunde com transtorno afetivo bipolar sem ser, certo? Então, um dos transtornos que mais tem a capacidade que a gente ache que seja transtorno afetivo bipolar é o transtorno explosivo intermitente. Transtorno explosivo intermitente, como o nome próprio diz, é um transtorno em que a pessoa explode de tempos em tempos. Então, a pessoa acha que aquilo ali é porque não, ela mudou a personalidade dela, ela mudou o jeito dela completamente. Mas não, aquela pessoa só teve aquele gatilho, não tolerou aquele gatilho e acabou explodindo. Para ser transtorno explosivo intermitente, a pessoa tem que ter episódios em que essa explosão ela seja realmente danosa. Então, tem que ter agressão verbal, agressão física contra a pessoa, ou então agressão física contra objetos dentro da casa, saindo quebrando tudo dentro de casa, dando chute nas coisas, certo? Pelo menos 3 desses episódios mais graves, com agressão física, realmente, pelo menos 3 em 12 meses, certo? E aí a pessoa pode dar o diagnóstico de transtorno explosivo intermitente. Mas várias pessoas têm essa característica de explosividade pautada na intolerância à frustração, né? A pessoa tem uma frustração, tem uma coisa que não gosta e acaba não tolerando e explode. Então, tem muitas pessoas que nem conseguem chegar realmente a esse diagnóstico, que não tem essa gravidade tão grande de ter o transtorno explosivo intermitente, mas que tem essa variação, essa flutuação de humor decorrente de alguma coisa que não gosta. Então, aconteceu isso daqui, né? Uma coisa muito pequena, e a pessoa muda muito o humor, fica logo com raiva, briga com todo mundo, vai embora, xinga, diz que vai terminar o relacionamento por algum estressor, algum desencadeante muito pequeno. Essa característica a gente chama de intolerância à frustração, certo? Então, é aquela pessoa que não consegue tolerar frustrações, mesmo sendo pequenas, e acaba tendo uma reação exacerbada em relação àquilo. Muito, muito, muito comum no dia de hoje, né? Aquelas pessoas que acham que é bonito dizer, ah, não, eu não levo desaforo para casa, que se a pessoa pisar no meu calo, eu quebro o banco todinho. Como eu vi uma pessoa dizendo que um desses vídeos de WhatsApp, a pessoa estava negando a entrada de alguém em um ambiente porque ele estava sem máscara, e a pessoa extremamente intolerante ali, dizendo que estava cerceando o direito de vir, que não podia e não sei o quê. A pessoa tem que começar a pesar também, a pensar de que nem tudo que a pessoa quer, a pessoa pode fazer por inúmeros fatores, por inúmeros motivos. Então, todos nós temos que ter essa capacidade de tolerância legal. Até porque a Amanda deve falar até melhor do que eu sobre isso. Muitas das vezes, a pessoa, mesmo que o outro esteja errado, se a pessoa bater boca, se a pessoa for bater de frente, não vai melhorar a situação. Você não vai conseguir mudar o comportamento daquela outra pessoa. Na grande maioria das vezes, vai piorar a situação para os dois. Para o outro e para a gente também. Então, grande maioria das vezes, não ajuda, não.
E que muitas vezes é tratado como algo da família, né? E assim, Exato. me agiu assim, eu aprendi que meu pai é assim, e eu vou continuar a ficar sempre normal. Exato. Até porque esse é também um comportamento, né? É um comportamento reforçado. Então, é um comportamento aprendido, muitas vezes, dentro da própria família. Então, a pessoa, não, minha família é de gente estourada nele e por conta disso a gente tá certo e tem que ser assim mesmo. Não. Talvez seja falta de psicoterapia, talvez seja falta de acompanhamento psicológico para a pessoa perceber as características danosas daquilo, né? Para ela e para os outros ao redor dela, principalmente. Então, não é uma característica muito boa, não. Controle. Pois é. Aí, essa é uma característica que normalmente a pessoa vai lá e fala que não, fulano é bipolar, porque se acontecer isso daqui, a pessoa estoura e muda completamente o humor, mas não, isso é mais relacionado à intolerância, à explosividade, né? Outro diagnóstico que ele é muito associado ao transtorno afetivo bipolar, até um diagnóstico mais raro, aliás, que a gente acha que é um tanto raro, mas nem é tão raro assim. É raro, bonitinho, como a mídia pinta, que é o transtorno dissociativo de identidade. Foi até o transtorno que a Amanda colocou lá na votação para ver se sairia para a gente conversar aqui, mas eu vou falar um pouquinho dele, até porque o transtorno dissociativo de identidade é relativamente raro e não causa tanto problema como o transtorno afetivo bipolar, mas causa um bocado de problema, sim. Transtorno dissociativo de identidade é aquela pessoa que ela muda a personalidade, os jeitos, comportamentos. Tem gente que muda até a forma como fala, o tom que fala. Tem pessoas que falam de uma forma mais grave, mais aguda, assumindo literalmente, entre aspas, um papel. Tem gente que muda até a forma de se vestir. Então, o transtorno dissociativo de identidade é como se fosse duas personalidades vivendo dentro de uma mesma pessoa. E aí, puxando um pouquinho da mídia, se alguém assistiu Fragmentado, teoricamente é o que ele tem. Assim, bem extremado, né? Que, se eu não me engano, dizem que ele tem 17 personalidades dentro dele só, ou são 13, alguma coisa assim. É um bocado. Mas que é bem relatado nos filmes. Muito nos filmes, até de uma forma meio pejorativa. Como aquela pessoa que tem o transtorno dissociativo de identidade já é um psicopata e não sei o que, não é assim. Tem outro filme mais antigo, clássico, que é o Psicose, né, de Hitchcock. Então, o cara, a mãe acaba morrendo e ele assume a personalidade da mãe. Então, tem épocas do dia que ele vai se vestir como a mãe, falar como a mãe, agir como a mãe, ele briga com ele mesmo como sendo a mãe. Então, a pessoa realmente assume a personalidade de outra pessoa, certo? Trazendo mais para a atualidade, eu não sei se alguém aqui assistiu o seriado Freud. Bem esquisito, meio ancorado em algumas coisas realmente que Freud viu no começo da carreira dele. Psicanálise realmente não tem nada, ele só faz hipnose, mas aquela menina que ele está tratando, ela tem um transtorno dissociativo de identidade. Ela assume a personalidade de outra pessoa, de uma pessoa lendária lá da cultura dela. E aí um episódio interessante